Uma vez mais, muito boa tarde a todos. Entramos agora na terceira e última fase da nossa reunião, com a audição ao Conselho de Administração da Soflusa Transtejo. Saudar uma vez mais a doutora Alexandra Ferreira de Carvalho, a doutora Alexandra Santos, o engenheiro José Faísca e também a doutora Margarida Perdigão. Sejam muito bem-vindos. Vamos ter o funcionamento habitual da grelha C, ou seja, uma intervenção inicial da vossa parte de 6 minutos. Iniciar-se-á, neste caso, o primeiro grupo a falar será o PSD, por ser requerente. Segue-se o Partido Chega, o Partido Socialista e depois também o grupo parlamentar do Partido Comunista, sendo que vão ser perguntas-respostas. Portanto, eu vou ser muito estrito nos tempos, não por penalizar a intervenção, mas vão ver que ao longo da audição vão ter tempo para esclarecer todas as coisas. Peço essa elasticidade. Assim sendo, doutora Alexandra, uma vez mais, dando-lhe as boas-vindas a esta casa, dava-lhe a palavra para uma intervenção de 6 minutos. Recordo que foi no âmbito do requerimento do Chega, o grupo parlamentar do PSD fez este requerimento por via oral, sendo por isso o requerente desta audição. Faça favor, doutora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. É com grande orgulho que estou aqui mais uma vez nesta casa, onde estive em setembro de 2023. A Transtejo Soflusa tem como missão a prestação de um serviço público de transporte fluvial e quer que esse serviço público seja fiável, seguro, confortável e sustentável. É, pois, com grande empenho e sentido de serviço público que enfrentamos as dificuldades e os desafios do dia-a-dia em prol da qualidade do serviço que pretendemos disponibilizar aos nossos passageiros, que são o nosso principal foco. É também com este sentido de responsabilidade que temos que reconhecer que temos falhado e que reiteramos o nosso compromisso e, através de mim, o compromisso de todos os trabalhadores da empresa que diariamente dão o seu melhor para melhorar o serviço que prestamos. Vamos a números, porque é de números que estamos a tratar e é de passageiros que transportamos que estamos a tratar. Como disse, os passageiros são, de facto, o nosso principal foco. Em 2024, nós transportamos 21 milhões de passageiros. Em 2025 e até à data, até setembro, transportámos 14.259.547. De referir que, neste número de passageiros transportados, na ligação do Barreiro, portanto, até agora, até setembro, na ligação do Barreiro e na ligação do Seixal, nós verificámos um aumento percentual do número de passageiros transportados em relação ao período homólogo de 2024. No Barreiro tivemos mais 0,15% de percentagem e no Seixal mais 6,4%. Referir também, e esta uma clarificação que eu gostaria de fazer, que este é o número total de passageiros transportados. Todos os passageiros que nós não transportámos na devida hora, porque houveram supressões, e em 2025, de facto, temos tido, tal como em 2024, mas vou-me focar em 2025, sem prejuízo de depois dar-vos também os dados de 2024, temos supressões que no primeiro semestre foram 920 supressões. Estas supressões são devidas a todo o tipo de motivos, incluindo indisponibilidade de frota por avarias, por assistência a passageiros, por acidentes, plenários de trabalhadores, já que greves desde abril de 2023, em que este Conselho de Administração entrou, que ainda não tivemos greves, temos tido um clima de paz social na empresa, portanto, plenários de trabalhadores, distúrbios de passageiros e acidentes. Esse número, em 2025 e até agora, foram 920 supressões. Os ajustes programados de oferta, que são uma coisa diferente, uma coisa são as supressões por estes motivos que eu referi, outra coisa são ajustes programados de oferta. E o que é que são os ajustes programados da oferta? São ajustes que, no fundo, são alterações de horário e que têm ocorrido essencialmente e desde 2023 na ligação Cacilhas-Cacho Sodré, porque, por indisponibilidade de frota ou por falta de tripulações, temos que comunicar e temos comunicado aos nossos passageiros com uma antecedência devida e oportunamente que aquelas carreiras não vão existir. Mas isto não são supressões, são ajustes de oferta.
Em termos de contrato de serviço público, é verdade, em termos de cumprimento de contrato de serviço público, elas configuram supressões e a empresa é penalizada por tal. Mas para os nossos passageiros, estas carreiras já não aparecem no horário em devido tempo. Portanto, os passageiros já não estão a contar com estas carreiras. Queria, de facto, deixar esta nota, sem prejuízo depois, obviamente, estar disponível para todos os esclarecimentos. Estamos, relativamente a estes ajustes programados, também quero dizer que estamos a trabalhar para repor a oferta prevista no contrato de serviço público no decurso do próximo mês de outubro. Falando agora, falámos de passageiros, falámos aqui um pouco de passageiros e aquilo que nós não estamos a cumprir com os nossos passageiros, que de facto temos tido 901 supressão, são muitas supressões. Vamos falar um pouco de frota. Para assegurar as nossas 5 ligações fluviais, temos, à data de hoje, 6 navios elétricos e 12 navios convencionais a diesel. Cumpre referir alguns aspectos que enquadram a fase em que nos encontramos. Em 2019, como os senhores deputados sabem, foi aprovado o plano de renovação da frota da empresa e que constituiu o maior investimento na história da empresa a nível de frota. Foi aprovado, tendo presente a estratégia de promoção de um transporte público de qualidade, com prioridade às pessoas e com vista a reduzir o uso de transporte individual, que se articula diretamente com a Estratégia Nacional de Descarbonização das cadeias de mobilidade para o cumprimento dos compromissos de redução da pegada de carbono e no combate ao aquecimento global decorrentes do Acordo de Paris. Tendo também presente o desinvestimento a que as empresas públicas foram sujeitas nas últimas décadas e que conduziram à degradação significativa dos ativos de exploração, em particular das suas frotas, com impactos significativos na fiabilidade das mesmas e no cumprimento das frequências estabelecidas. Todos estes fatores estruturais que em 2019 concorreram para intensificar os constrangimentos a que a operação da Transtejo já tinha, conduziram à decisão de renovar a frota nestas 3 ligações e estes constrangimentos e estas situações, estes fatores estruturais, mantêm-se completamente atuais. A saber, a elevada idade média da frota que realiza estas 3 ligações. Era necessário substituí-las porque os navios são, de facto, é uma frota muito envelhecida. O estado de degradação, face ao desinvestimento na sua manutenção, a elevada intensidade de operação, com muitas atracações por dia que desgastam as embarcações, a heterogeneidade da frota, que torna os processos de gestão e manutenção dos navios muito complexos e onerosos, e a necessidade de dar cumprimento aos períodos de docagem obrigatória dos navios, com vista a garantir as condições de navegabilidade e a sua segurança. Acresce que, não obstante, e isto é bom frisar, o esforço recente da recuperação do investimento na manutenção dos navios da frota atual, tais ações não têm conferido uma solução estável e duradoura para a operação da empresa, pelo caráter estrutural dos constrangimentos sentidos. Doutora, para terminar, sente que, como lhe disse, vai ter muito tempo para então eu vou depois terminar, para complementar. Eu vou terminar apenas com uma referência àquilo que, além da nossa frota, aos nossos trabalhadores, que temos tido a oportunidade, desde 2023, de contar com um reforço dos recursos humanos que temos disponíveis, nomeadamente do número de tripulações, o que tem sido muito importante. Eu acabo já e depois... Muito obrigado. Darei mais esclarecimento. Obrigada. Muito obrigado. Então, obviamente foi conferida aqui uma tolerância também por respeito, mas quero crer que ao longo da audiência vai ter bastante tempo. Eu dava desde já a palavra ao Partido Requerente, no caso vai dividir a intervenção, dou a palavra ao deputado Paulo Edson Cunha. Eu sinalizarei, como fiz ainda há pouco no microfone, o Sr. Deputado faz a gestão que entender. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei até ser mais rápido que há bocado, por uma questão de gestão do tempo. Começo por agradecer ao Conselho de Administração da Soflusa, Transtejo, e à Sra. Doutora, nomeadamente à Sra. Presidente do Conselho de Administração, doutora Alexandra Carvalho. Bem, das intervenções que tivemos aqui, nomeadamente com o Conselho, com a Comissão de Utentes, do Seixal, nós conseguimos perceber 3 ou 4 realidades. Uma delas, há uma pergunta muito concreta, se os problemas têm aumentado ou têm diminuído. Foi dada aqui uma resposta, e nesse aspecto queria parabenizar o Conselho de Administração, que com este Conselho de Administração os problemas têm diminuído. De qualquer forma, sabemos que são vários os problemas e gostava de saber concretamente quais são os problemas que têm diminuído, se nos consegue dizer concretamente quais são.
Por outro lado, as questões jurídicas que foram aqui elencadas, nós tivemos, como sabemos, relativamente à renovação de frota, um contrato que foi talvez um dos mais visados até hoje pelo Tribunal de Contas, um contrato completamente aberrante, e calculamos que, do ponto de vista do Departamento Jurídico do Conselho de Administração, do Departamento Jurídico da Soflusa, imagino que tenham imensas dificuldades. O que eu gostava de saber é o que é que está a ser feito, nomeadamente do ponto de vista jurídico, para contornar as questões legais, até porque já tinha dito anteriormente, na minha intervenção anterior, os constrangimentos que o Estado tem, nomeadamente em termos de leis, de orçamentos, etc., são diferentes daqueles que um particular tem. Portanto, gostava de saber, concretamente, quais são as medidas, do ponto de vista jurídico, que estão a ser implementadas. Por fim, ou quase por fim, a questão da paz social, que foi aqui referida, não se coaduna com aquilo que foi transmitido, nomeadamente aqui por um partido, pela senhora deputada do Chega, deu-nos aqui uma visão completamente diferente relativamente àquilo que disse aqui, que referiu aqui da paz social. E agora, finalmente, por fim, quando fala em repor a oferta em outubro, eu perguntava concretamente como. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Francisco Lopes para continuar a intervenção. Sr. Presidente, caros deputados, agradecer antes de mais ao Conselho de Administração que aqui está presente e dar-lhes nota de que nós terminamos a audição anterior com um pedido de desculpas aos utentes por questões que me parecem evidentes. Descrever o cenário, portanto, consequências sociais desastrosas numa determinada região, de pessoas que dependem quase integralmente dos serviços da Transtejo, uma vez que as alternativas não são propriamente viáveis. Um território inteiro que, de repente, perde direito aos mesmos serviços que tantas outras zonas. Há aqui podemos chamar-lhe uma clara discriminação, e sendo que as desculpas foram devidas porque eles são os últimos culpados, os principais prejudicados, naturalmente. Constata-se uma incapacidade de cumprir aqui, o que é grave e ainda bem que estamos nesta casa a discuti-lo, o papel do Estado e, claramente, um grave prejuízo para o erário público. Aliás, a leitura do relatório do Tribunal de Contas demonstra quão arrasador é este processo. Eu devo dizer-lhe da minha parte que é quase embaraçoso de ler. Negócios desastrosos, franca incapacidade de planeamento e, pior ainda, execução. Havia uma estratégia que nós consideramos positiva, objetivos cumpridos, julgo que é mais do que legítimo dizer que à data de hoje nenhum, uma vez que o serviço é pior do que era antes e apesar de estarmos a falar de questões que são importantes, como a transição energética e questões de sustentabilidade, o serviço ainda é a principal razão da existência da empresa que lideram. Barcos que chegam tarde, menos mal. Barcos que nunca poderiam funcionar porque lhes falta uma componente tecnológica obrigatória. No caso, baterias, já me parece mais grave. Fora o facto de que há carregadores que não cumprem o seu objetivo e que há quem acresça que os barcos são considerados, em parte, para além de tudo o resto, pouco adequados para operar nas águas do Tejo. Supressões, enorme falta de regularidade nas ligações, estou a citar, enfim, toda uma região que não pode confiar num recurso que é fundamental para si, para os seus, para as empresas onde trabalham, para os seus familiares, etc. Um processo em que, como disse, a intervenção do Tribunal de Contas denuncia e destrói a capacidade da administração anterior de cumprir o seu papel. Urge explicar todo este absurdo e é para isso que aqui estamos. A explicação, a responsabilização deste exemplo trágico, algo cómico, da falta de capacidade de planeamento e de gestão de um sistema de transportes que, eu repito, é fundamental. A Comissão de Utentes chamou esta solução, cito de há meia hora atrás, um embuste. É fundamental que se procurem os erros, que mais não seja para que nunca mais sejam cometidos. E eu queria lhe deixar algumas questões, e uma abordou há pouco, mas eu pedia que nos explicasse melhor. O elevadíssimo número de supressões, a que também chamam ajustes programados, eles são 12.000 ou são 2.000? Nós ficamos sem perceber de algumas notícias que recebemos, porque uma coisa é suprimi-los, outra coisa é reajustar horários. Qual é, objetivamente, a frota elétrica que está neste momento em funcionamento, operacional a 100%? Quantas embarcações existem já adquiridas sem essa capacidade? E no decorrer desta questão, pergunto-lhe quando é que a frota operacional deverá estar totalmente pronta. Imagino que esse planeamento é obrigatório no exercício das vossas funções. E também naquilo que é obrigatório no exercício das vossas funções, perguntar quanto é que vai custar ao erário público compensar os erros do passado, quando
ou devo dizer talvez se estiver tudo a funcionar a 100%, porque nós sabemos quanto é que foram os valores dos concursos públicos, estamos ainda para saber quanto é que vai custar quando estiver tudo pronto. E para já, disse. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também pelo cumprimento do tempo dos dois senhores deputados. Sra. Alexandra, faça favor, tem 6 minutos para responder às questões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Vou tentar responder. De facto, o momento em que eu não consegui terminar a minha intervenção é o momento onde eu vou retomar. Porque, de facto, a opção, em 2019, quando se tomou a decisão bastante ambiciosa, com um projeto bastante ambicioso, inovador, tecnologicamente inovador, com um processo de contratação. Os desafios foram múltiplos para a empresa, são 100 milhões de investimentos, quase. Os desafios múltiplos para a empresa, em termos humanos, em termos operacionais, em termos de infraestruturas. O que é facto é que foi a opção do Conselho de Administração da altura, e essa opção foi uma opção tomada com certeza com o interesse público sempre em primeira linha, foi a opção de ter 3 contratos. Esses 3 contratos foram um contrato de fornecimento de navios, que previa o fornecimento de 10 navios e um pack de baterias, e um contrato de construção e concessão de estações de carregamento e postos de carregamento para esta frota elétrica. E depois, um outro contrato, que foi quando o momento em que o atual Conselho de Administração entrou, e foi esse contrato, o contrato de fornecimento, o concurso público para o fornecimento de baterias, que foi objeto de um grande escrutínio pelo Tribunal de Contas. Foi, aliás, na sequência desse escrutínio que o anterior Conselho de Administração se demitiu, porque o Tribunal de Contas não considerou que a solução defendida era boa e, portanto, considerou que tínhamos que abrir um concurso público internacional para a aquisição de 9 packs de baterias, e foi isso que fizemos. Quando entramos, em abril de 2023, aliás, em setembro, quando eu vim cá, quando viemos cá à Assembleia da República, na sequência da vinda do anterior Conselho de Administração, foi aqui explicado. Tínhamos lançado o concurso público internacional, estava lançado, estávamos à espera neste momento, creio, quando vim, já do visto do Tribunal de Contas. O visto do Tribunal de Contas foi concedido, o contrato das baterias, de fornecimento de baterias, foi adjudicado, teve o visto do Tribunal de Contas, os navios são entregues neste momento à Transtejo. Quando os navios chegam a Lisboa, esses navios têm as baterias incorporadas. É um contrato que está plenamente executado. Os 10 navios, nós já recebemos 9 navios em Portugal, em Lisboa. Dos 9 navios, o 10º também já tem baterias, já teve testes em Espanha com essas baterias. Não há qualquer questão neste momento com estes navios, e estes navios, quando foram concebidos, um caderno de encargos e, de facto, um projeto inovador, um projeto que é único na Europa, é, de facto, um projeto que eu tenho a certeza tem-nos dado. É um projeto muito desafiante, mas é um projeto que ainda vai orgulhar Portugal, porque é um projeto que nos permite cumprir os objetivos do Acordo de Paris. O que é que tem havido? Tem havido, como são muitos desafios, e têm sido muitos desafios, temos que tentar, com a frota que era a frota atual e com o desinvestimento que essa frota sofre, porque é uma frota envelhecida, temos tentado e temos feito todos os possíveis para minorar as supressões. Mas, relativamente à contratação e ao projeto da frota elétrica, o projeto da frota elétrica é um projeto que está a funcionar. Nós já temos uma ligação que é completamente elétrica e de facto, tem melhorado o serviço. O serviço tem melhorado. Nós começámos a operação elétrica no Seixal em maio, tivemos um mês muito complicado, mas junho, julho e até agora setembro, o número de supressões tem diminuído, o número do recurso a navios diesel, quando os navios elétricos não podem, tem diminuído também. Isto são números que temos e isso deixa-nos, e estamos de facto a fazer um esforço enorme para que isto corra bem. E vai correr, não temos motivos nenhuns nem para pensar que esta frota não é adequada a este rio. É, sim, um projeto muito inovador, muito ambicioso e que, agora dizer, se os senhores deputados me perguntarem se voltassem atrás, fariam de maneira diferente. Neste momento, não. Neste momento, com as lições já aprendidas, se calhar, se eu pudesse voltar a 2019, se calhar poderíamos fazer de maneira diferente, mas isso é porque estamos aqui neste momento.
E só aqui chegados é que podemos dizer isso. Portanto, não. O anterior Conselho de Administração e este Conselho de Administração, tudo tem feito no espírito do interesse público e para preservar os investimentos. E há outra coisa. Neste momento, não há a resolução do Conselho de Ministros de 2019, que teve uma alteração em 2023 para o financiamento do projeto de renovação da nova frota, não teve ainda qualquer acréscimo financeiro. E não prevejo que tenha. Não prevejo que tenha. Portanto, o financiamento previsto irá ser suficiente. E com o Tribunal de Contas, neste momento, também não decorre mais nada. Vou tentar responder, se calhar já ultrapassei. Não, ainda tenho 50 segundos. Paz social. A paz social que eu estava a referir é que, desde que este Conselho de Administração entrou, e as greves são sempre um direito dos trabalhadores e não precisam de ser anunciadas, elas existem naturalmente, mas desde que este Conselho de Administração entrou, de facto, não tem havido greves. Já houve plenários, e conseguimos sempre evitar a greve. Fizemos também a fusão das duas empresas. Em dezembro de 2023 fizemos a fusão das empresas e com essa fusão também conseguimos que ela decorresse em clima de paz social, um processo que estava em marcha há cerca de 20 anos. Paz social em termos com os sindicatos, em termos de não termos tido greve. O que o senhor deputado está a referir, penso que sejam um conjunto de denúncias anónimas que, de facto, tivemos conhecimento e relativamente às quais abrimos um processo de inquérito interno que está a ser conduzido por uma entidade externa. Ainda não temos os resultados desse processo de inquérito interno e, quando o teremos, serão, obviamente, partilhados com a nossa tutela, que terá que tomar as diligências que forem entendidas convenientes. Agora sim, doutora. Muito obrigada. Desculpe. Não tenho. Se o Sr. Deputado me quiser explicar que são 6, eu estou aberto à sua... Mas isso é quando é proponente. Tinha 5 mais 1. O Sr. Deputado neste momento tem 5. Mas também não é por isso. Vai ver que não é por... Não são esses 60 segundos que o vão separar de mim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para lhe agradecer a oportunidade de estar a participar também nos trabalhos desta Comissão. Saúdo os restantes deputados e também o Conselho de Administração da Transtejo. A doutora Alexandra Carvalho mencionou ainda agora há instantes que o projeto vai correr bem. Mas a verdade é que quando olhamos àquilo que têm sido os resultados apresentados, rapidamente percebemos que o diagnóstico não é esse de todo. De facto, apresentámos este requerimento e colocámos-nos à disposição para discutir este tema porque, mais do que tudo, percebemos que a população da margem sul e os utentes deste serviço têm sido os mais prejudicados. Falou-se já das supressões. Quando fazemos o exercício, quando comparamos o valor e olhamos, por exemplo, para o ano 2019, vemos que tivemos um total de 2.723 supressões. Quando olhamos para 2024, vemos que o número disparou para as 12.474, ou seja, um aumento de 358%. Isto não é de todo um bom resultado, não é de todo um bom primeiro ponto a ser considerado. Quando olhamos também para aquilo que têm sido os desvios das embarcações, e vemos também que não só os cidadãos do Seixal, mas também de outras regiões, como o caso do Montijo, os montijenses, acabam também por ser humilhados e atrapalhados na sua própria mobilidade. Mas, voltando ao tema da frota elétrica, que é de facto um negócio ruinoso, é mais um exemplo daquilo que tem sido uma péssima gestão do erário público em Portugal, percebemos também que o prognóstico não é de todo o melhor. Disse há pouco que se trata de um projeto ambicioso. Não é um projeto ambicioso, é um projeto que foi concebido de uma forma leviana e que rapidamente percebemos de que nada mais era do que uma aventura amiga do ambiente. Falou há pouco de alguns protocolos que têm sido elaborados com órgãos supranacionais e rapidamente percebemos que aqui Portugal tentou passar uma imagem de país inovador, mas estatelou-se por completo. Quando vemos também aquilo que foram os contratos elaborados, percebemos que houve uma adjudicação de 52 milhões com a empresa Gondan para a construção destes navios e vemos também que esse valor já chegou aproximadamente aos 100 milhões, ou seja, de facto não é um bom indício. Lembramos também que o Conselho de Administração anterior, como há pouco referiu, demitiu-se em bloco
após o Tribunal de Contas ter exposto o ridículo da compra dos navios sem baterias. E falando de baterias também, percebemos que já foi pago um total de 16 milhões, quando este valor, de facto, não era necessário ter sido alcançado. Basta relembrar do valor que foi pago na bateria do primeiro navio, por 1 milhão de euros, ou seja, no total isto configura numa derrapagem de aproximadamente 7 milhões. Não vamos também elaborar muito a questão da dependência de empresas estrangeiras para a manutenção, o que rapidamente perceberíamos que limita a resolução de problemas que têm sido frequentes. Basta, por exemplo, citar o caso, como há pouco mencionou, dos postos de transformação e das torres de carregamento que falham e falham muito. Em suma, não existe uma renovação da frota atual, isso é uma falácia. Rapidamente percebemos que isso acontece, é uma frota que acaba por ser uma ilusão, e também não é solução e obriga ainda assim a manter os navios a diesel, alguns com 28 anos, como há pouco mencionou, completamente obsoletos ainda a operar. E, portanto, a primeira questão que lhe deixo é como é que justificam este falhanço e como é que consegue afirmar que, de facto, o projeto vai chegar a bom porto. Relativamente à questão da segurança, e não querendo fazer um exercício de futurologia, mas tragédias infelizmente acontecem, rapidamente nós percebemos que existe também a falta de um plano de emergência atualizado e existem algumas situações que temos também que nos atentar. Referiu há pouco o caso de Cacilhas e sabemos que, por exemplo, na DOCA 13 encontram-se 4 navios elétricos lado a lado e não há qualquer protocolo, não há equipas treinadas para este tipo de situação. E, portanto, a questão que deixo também à doutora Alexandra Carvalho é se isto é para vocês uma preocupação e se está garantido ou não a segurança das embarcações e dos seus passageiros. Relativamente à questão da gestão, sabemos, é um dado público, que têm sido atribuídos salários elevados a alguns membros da administração, o que, de uma certa forma, não colabora com aquela que tem sido a performance do próprio serviço. Estamos a assistir a um serviço que está em colapso e, ao mesmo tempo, assistimos também ao aumento destes salários. E, portanto, isto é a pior imagem que se pode dar, não só a nós, enquanto representantes do povo português, mas particularmente a todos aqueles que nos acompanham das suas casas, que se sentem humilhados com a forma como muitas vezes o dinheiro público é aplicado. Já para não falar também das denúncias que têm sido feitas e com uma frequência bastante considerável, não só à tutela, mas à ACT, ao Ministério Público e a outras entidades relativas a assédio moral, perseguições e favorecimentos ilícitos. E, portanto, também deixo-lhe essa questão, se há, de facto, algum trabalho do Conselho de Administração para dar resposta a essas denúncias e o que é que tem sido feito para proteger os trabalhadores. Aproveito também para lhe colocar uma última questão relativamente ao programa POSUR, que obriga ao abate de 8 navios a diesel, que aparentemente também não está a ser cumprido, apenas 4 foram desmantelados e, portanto, a questão que lhe deixo é se a tutela vai ou não respeitar este contrato ou então se vai propor alguma alteração ao mesmo. E, para concluir, como disse há pouco, o anterior Conselho de Administração demitiu-se quando foi exposto ao ridículo. Este Conselho também, de alguma forma, tem dado sequência a esse mesmo legado e, portanto, a última questão que lhe deixo é se tem ou não condições para continuar em funções. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem 5 minutos também para os esclarecimentos que entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou começar pela questão das supressões e dos ajustes de oferta, que se calhar há pouco não deixei clara. Supressões são, nós suprimimos carreiras quando, por indisponibilidade de frota, por avarias, por incidentes imprevistos e que nós não controlamos. Por indisposição de passageiros, neste sábado tivemos uma passageira que se atirou ao rio num pontão. Tivemos que suprimir carreiras, a passageira teve que ser salva. Estas são as supressões. Coisa diferente são os ajustes programados de oferta. Ajustes programados de oferta que nós, de facto, até 2023 não era feito. Em 2023 resolvemos fazer. Porquê? Porque estava a haver supressões de carreiras na ligação Cacilhas-Cacho-Dré. É uma ligação que tinha 3 navios em cada meia hora. Passámos a ter 2 navios em cada meia hora porque tínhamos falta de frota. Infelizmente, e apesar de todo o investimento que fizemos na manutenção da frota, não foi possível ainda repor este ajuste. Mas isto são alterações programadas de horário que os passageiros conhecem e não prejudicam o dia-a-dia dos passageiros. Os passageiros não chegam atrasados ao trabalho porque já sabem que não têm aquela carreira. Por um lado, isso. Seixal e estarmos a prejudicar sempre o Seixal.
Quando foi o plano de renovação da frota elétrica, eram 3 ligações. A primeira ligação era a ligação do Seixal. A ligação do Seixal não é a mais prejudicada. O que acontece é que, quando nós tínhamos situações que felizmente agora já não ocorrem, porque nós já temos 3 navios elétricos a operar em permanência no Seixal, mas quando nós tínhamos situações em que no Montijo um dos 2 navios que assegura ficava avariado, o Montijo tem ainda menos alternativas em termos de deslocações dos passageiros do que o Seixal. E, portanto, nós prejudicávamos, de facto, o Seixal. E, sim, não é bom, não temos feito um bom trabalho. Comecei por dizer aqui que, de facto, não temos falhado. Continuamos a fazer para não falhar, mas temos falhado e temos que assumir que temos falhado. A questão da frota elétrica e a questão do anterior Conselho de Administração. Vamos ver, o plano de renovação da frota teve o enquadramento que os senhores deputados conhecem, o senhor deputado também conhece, teve, de facto, um contrato, um chumbo do Tribunal de Contas, mas neste momento os 3 contratos que existem, um é com a empresa construtora de navios, que não decorre naturalmente, o 10º navio vai chegar no próximo mês de outubro. O contrato de baterias, o preço das baterias foi exatamente o preço do contrato de baterias foi exatamente o mesmo preço que estava previsto serem as baterias dos novos navios em falta. O navio que já tínhamos cá já tinha baterias, portanto, foram 16 milhões. E o contrato de estações de carregamento foi um contrato adjudicado a um consórcio português, à SET e à CME, que teve atrasos, são obras de empreitada, tiveram atrasos, mas cumpriram. Neste momento temos 4 estações de carregamento operacionais e, portanto, e está cumprido. Falta Cacilhas e Cacilhas está a aguardar a decisão da Câmara Municipal de Almada de deslocação do Clube Náutico de Almada e por isso é que ainda não avançámos, mas também vamos avançar. E, portanto, o que é que eu queria dizer mais, sendo que já não tenho muito tempo? Relativamente à segurança, que é um ponto, obviamente, que nos é muito caro. O plano de emergência interno que nós temos, vigente e atual, foi atualizado, tendo em conta já a frota elétrica. Este plano de emergência interna, obviamente, que tem que ser revisitado e está a ser, neste momento, revisitado e atualizado face à operação elétrica. Isto não quer dizer que os procedimentos relativamente a incêndios, por exemplo, ou todas as outras questões que tanto acontecem nos navios elétricos como nos outros navios, nós tivemos em agosto de 2024, por exemplo, um incêndio a bordo do navio. Felizmente não teve danos para os passageiros, mas felizmente ficámos sem o navio. Infelizmente ficámos sem o navio, mas felizmente os passageiros e a tripulação ficaram todos bem. Mas isto acontece. Agora, os procedimentos estão previstos, as autoridades marítimas nacionais acompanham a Transtejo em todo este processo, os navios são docados de 2 em 2 anos, há vistorias permanentes e os navios neste momento, os navios elétricos, nós temos neste momento operacionais 6 navios elétricos, nós temos 9 já em Lisboa. Temos 6 navios elétricos completamente operacionais, destes há 3 que estão em permanência a fazer a ligação do Seixal. Já começámos, vamos começar, em outubro, os testes na carreira do Montijo e, portanto, isso dá-nos já os outros 3 navios que não estão operacionais, são os 2 últimos que chegaram, que não têm ainda os certificados de navegabilidade e que tiveram alguns incidentes durante o seu transporte para Lisboa, estão no período de garantia. A Transtejo não vai ter qualquer custo, é os estaleiros que vão ter que os colocar como deve ser antes da Transtejo os poder receber e colocar na operação. E o outro navio, Cegonha Branca, que foi o primeiro e infelizmente teve um incidente com uma das nossas tripulações, que só envolveu a nossa tripulação na Doca 13. Obrigada. Muito obrigado. Nós ainda não vamos sequer a meio da nossa audição, mas já percebeu que assim vai continuar com muito tempo a responder. Eu dava agora a palavra ao deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista. Tem também 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente, e agradecer ao Conselho de Administração da Soflusa por estas explicações iniciais, que foram muito importantes. Ouvimos dizer aqui que em 2019 foi feito o maior investimento de sempre, ou seja, um governo socialista. Também podemos recordar que o contrato de serviço público foi assinado durante a governação do Partido Socialista,
que permitiu à empresa ter estabilidade financeira para fazer investimentos, para fazer projetos nos barcos que são velhos, que estão cheios de obsolescências, para contratar pessoas. E o contrato de obrigações de serviço público ajuda muito a este tipo de empresas. Também podemos lembrar que os terminais do Barreiro, Seixal e Almada foram renovados, foram feitas obras. Também podemos renovar que acabámos com as redundâncias, porque fizemos a fusão das duas empresas, que foi muito importante, depois gostava de saber qual é a sua opinião da fusão das duas empresas. Também foi importante percebermos que, desde que vocês chegaram à paz social, dá-vos parabéns por isso, porque não havendo, os barcos podem estar todos a funcionar, mas se os trabalhadores estiverem de greve, só fazem serviços mínimos e temos ali uma falta de capacidade para transportar as pessoas que todos os dias vão para os barcos. Também ficámos a perceber que há um crescimento de 6% no Seixal, da frota elétrica. Pronto. Percebemos que há aqui um caminho que foi feito. E também percebemos que há aqui um problema com os barcos elétricos. E ouvimos aqui chavões de dizer, por exemplo, denúncias públicas de má gestão, um negócio ruinoso. Pronto. Aquilo que eu queria perceber é que realmente as denúncias são públicas. Se vocês têm conhecimento dessas denúncias, se já fizeram queixa ao Ministério Público e se já fizeram uma auditoria à compra dos barcos elétricos. E se fizeram alguma auditoria, queria perceber qual é o resultado dessa auditoria. Depois, também percebemos que o PSD gosta muito de falar do passado. Eu também, se viesse falar do período de 2011 a 2015, ia falar do despedimento de centenas de trabalhadores, do despedimento de centenas de engenheiros, da falta de capacidade técnica das oficinas para depois fazer a manutenção, porque parte do conhecimento se foi embora, e que vocês devem sofrer isso, e que a CP sofreu isso, e que a Carris sofreu isso, e que a Meta Lisboa sofreu isso. Ou seja, um governo que aconselhou vários técnicos a ir embora deixou de ter capacidade técnica para resolver os problemas. Depois, ainda tenho 3 minutos, eu não interrompi ninguém, eu sou Presidente. Os Estados queiram criar condições para nos ouvirmos uns aos outros. Obrigado. Já dei nota, o Sr. Deputado já tem condições ideais. E depois eu gostaria de fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que fica no ar. A bateria é equivalente a um motor? Ou seja, foi dito aqui que era comprar barcos elétricos sem baterias, era o mesmo comprar um carro sem motor. Foi dito aqui por um deputado. E eu quero lhe perguntar, pronto, o Tribunal de Contas, mas foi o senhor que citou. Sr. Deputados, voltem a reiterar. Sr. Deputado, pode só... Eu queria perguntar... Sr. Deputado, disse só que interrompesse. A audição está a correr muitíssimo bem e tem havido um conjunto... Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. A audição está a correr muito bem, os apartes fazem parte, o diálogo não. Eu pedia só que essa fosse a fronteira que nós não ultrapassamos, porque depois o orador não consegue falar, como é natural. Isso, então descomprimir... Vamos descomprimir dois... Vamos dar aqui 5 segundos. Srs. Deputados, peço que estes 10 segundos de tolerância foram suficientes. Eu pedia que criassem condições para o Deputado José Carlos Barbosa poder falar nas mesmíssimas condições que os 3 colegas que o antecederam e a Sra. Administradora também pode falar. Okay, sendo que os apartes fazem parte, o Sr. Deputado também não... A questão das baterias, gostava de explicar se as baterias são um motor, porque eu sou engenheiro e eu também, se calhar a decisão de comprar as baterias depois é uma decisão inteligente, porque a tecnologia de baterias... Não, deixa-me acabar. Para vocês não... A decisão, desde o período que nós lançámos o concurso até ao período que recebemos as baterias, a tecnologia evolui exponencialmente e nós percebemos como é que a capacidade das baterias tem evoluído nos últimos anos e conseguimos ter poupanças significativas se comprarmos depois com baterias com maior capacidade. Por isso... Srs. Deputados, vamos lá ver, há regras de urbanidade que são... O Sr. Deputado José Carlos Barbosa suscita paixões variadas, eu compreendo isso e não tem mal. São momentos que nós temos de muito trabalho, são dias longos, todos nós. Eu pedia... Esta comissão tem um histórico até de alguma... Eu não vou usar o termo virilidade, não quero ser acusado de estar a discriminar ninguém, mas nós temos aqui um combate normal, isto faz parte já há 10 anos que é assim. Eu pedia que prosseguíssemos, também tenham tolerância uns com os outros no sentido de, os apartes nem todos são provocações, há coisas que são normais, há coisas que são menos normais e aquilo que eu pedia era que nós resfriássemos um bocadinho. O tempo, o Sr. Deputado vai ser compensado nestes 45 segundos que eu falei. Portanto, penso que estamos em condições de nos ouvir como nos ouvimos até agora. E, portanto, eu pedi alguma contenção, porque até para os apartes há limites.
Sr. Deputado, vou-lhe só pedir uma coisa. O Sr. Deputado foi, sem dúvida, o que foi mais interrompido, mas também é o que está a reagir mais aos apartes. Tente ignorar. Se eu entender que eles são demasiado perturbadores, os seus deputados tentem ter outro comportamento. Vamos fazer este acordo entre nós. Sr. Presidente, peço desculpa, porque eu antes de vir para aqui, antes de ser político, fui engenheiro e sei do que é que estou a falar. Percebo. Senhora Presidente, eu queria fazer mais umas perguntas. Há um conjunto de problemas técnicos. Nós percebemos que quando há uma tecnologia nova, o fornecedor durante 2 ou 3 anos é obrigado a cumprir os problemas, as avarias, as falhas, e há penalidades previstas no contrato. Pergunto-lhe se estão a aplicar essas penalidades. Pergunto-lhe também se o fornecedor dos navios está ou não a resolver essas avarias. E depois foi lançado aqui para o ar também um conjunto de documentos que nós ainda não tivemos acesso, mas nomeadamente que há um contrato de 700 euros à hora para um técnico de manutenção resolver os problemas à distância. Pergunto-lhe se tem conhecimento desse contrato, se conseguiu perceber se existe alguma ilegalidade nesse contrato, porque não adianta mandar aqui umas achas para o ar e depois não querer perceber o que é que está em vigor nesse contrato e porque é que fizeram esse contrato e porque é que esse contrato existe. Por último, foi também aqui dito várias vezes que em relação aos softwares, mas há alguma intenção da empresa alterar o software dos barcos? Ou o software que falam é um software de diagnóstico e há alguém, ou seja, há uma empresa que à distância faz um diagnóstico e há de comunicar para os vossos técnicos para resolver os problemas? E também pergunto-lhe se nos cadernos de encargo estava previsto o fornecimento dos softwares de diagnóstico para que a empresa Soflusa, quando tiver a 100% a manutenção, ou seja, quando a manutenção ficar a 100% da responsabilidade da Soflusa, porque neste momento acredito que parte esteja responsável da garantia, ou seja, do fornecedor, se foi acautelado no contrato a Soflusa receber os softwares que fazem o respectivo diagnóstico de falhas. Muito obrigado. Se notar, tem ali a tolerância que foi contabilizada e o seu tempo para ser claro para toda a gente. Senhora Administradora, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. O projeto elétrico foi um investimento incrível, foi um investimento desafiante e foi um investimento decidido, uma decisão ambiciosa e que o anterior Conselho de Administração executou e que nós continuamos a executar. Um projeto que teve, de facto, teve questões contratuais, que conhecidas e que já falámos, neste momento. Neste momento, não decorre nenhuma auditoria sobre os contratos que suportam o plano de renovação da frota elétrica. Não quer dizer que não venhamos a ter que o fazer, mas neste momento não decorre porque, pura e simplesmente, o contrato de fornecimento dos navios decorre de acordo com o planeado. Os navios chegam a Lisboa, têm 1 ano de garantia e, nesse ano de garantia, os estaleiros da Gontan têm resolvido todas as avarias que os navios têm demonstrado. Inclusivamente tivemos, na operação do Seixal, tivemos cerca de 5 meses para iniciar a operação porque o navio não era compatível com a torre de carregamento. Foi necessário mudar antenas nos navios, mudar antenas nas estações de carregamento e estas empresas, quer a empresa responsável por todo o software, que é a ABB, quer a empresa construtora dos navios, estiveram ao nosso lado porque tinham que resolver, porque estava dentro do contrato. A CME e a SET também. O contrato de estações de carregamento tem decorrido nesta tranquilidade. Vai ter que haver uma auditoria, com certeza que vai, provavelmente pedida por nós. Neste momento ainda não existe, provavelmente vamos ter que a fazer. Neste momento há penalidades previstas nestes contratos, todos os contratos. E é isto que eu queria também gastar aqui um bocadinho de tempo. Todos os contratos, quer sejam contratos novos, quer sejam contratos para assegurar os serviços de manutenção e reparação dos equipamentos da Transtejo, são pautados pela definição de condições contratuais rigorosas. Nós estamos sujeitos ao Código de Contratação Pública. Não há nada que não seja pautado por isso. Mesmo esse contrato que me estava a referir, de um técnico da Gondan, que nós, porque alguns navios, nomeadamente há 3 navios que já não estão dentro do prazo de garantia, e nós sentimos necessidade de celebrar um contrato com um técnico do estaleiro que 1 semana por mês está em Lisboa para resolver esses problemas. E celebramos o contrato foi devidamente justificado, só pode ser com a Gondan, porque é a Gondan que foi o estaleiro construtor, e está tudo
de acordo com as regras contratuais do Código de Contratação Pública e, portanto, todos os contratos que nós celebramos incluem cláusulas de fixação de níveis de serviço em situações de rotina, em situações de emergência, e eu estou a dizer todos os contratos, não só os da frota elétrica, os da outra frota também, da frota atual. Garantimos a disponibilidade completa das 24 horas por dia, dos 7 dias por semana, garantimos tempos de resposta adequados em função da criticidade da ocorrência reportada. Portanto, não há nada que nos leve a pensar e a indicar. Claramente, tivemos o problema que tivemos com o Tribunal de Contas, mas foi antes da celebração de um contrato. Foi antes, foi exatamente por não termos celebrado esse contrato. A anterior Presidente do Conselho de Administração, o anterior Conselho de Administração tomou essa decisão, uma decisão que tomou, com certeza, movida pelo interesse público e pautada pela defesa do Estado, mas que o Tribunal de Contas não validou. Mas baterias e navios, vamos lá ver. Os novos navios precisavam de baterias. Sem baterias, os novos navios não andavam, não navegavam. Eu não sou engenheira, mas o senhor engenheiro José Faísca pode explicar isto melhor. Agora, vamos lá ver. Os navios, se não fossem aquelas baterias iguais à do primeiro... Porque, atenção, o primeiro contrato, o contrato de fornecimento de navios, veio com um navio que era o navio líder, que tinha baterias associadas. Tinha um pack de baterias associadas e, portanto, navegava, e foi com isso que fizemos os testes. Esse navio, foi dito, este navio está perfeito, agora os outros 9 têm que ser iguais. A Transtejo vai ter que lançar um concurso público internacional para a aquisição desses 9 packs de baterias. O Conselho de Administração anterior decidiu que, por razões, como eu digo, de interesse público, que não era assim. Tentou fazer de outra maneira, o Tribunal de Contas disse que era preciso lançar um concurso público internacional, que o fizemos. E pronto, os navios já têm baterias e os navios funcionam. Senhor Engenheiro, não sei se quer acrescentar qualquer coisa a esta indicação. Agradeço. Tem muito tempo, ainda tem 30 segundos. Mas eu penso que é do interesse de todos ter uma tolerância para essas explicações, um bocadinho de um minuto. Não, eu só... Deixa só... Não, façam só condições para ouvir-me, Sr. A minha resposta aqui, neste caso, não é técnica. A minha resposta não é bem técnica, é mais no sentido de explicar toda a envolvência deste processo e que não estou a defender ninguém, fiquem todos cientes disso. O que eu estou a dizer é que noutro sítio, noutro país, provavelmente o estaleiro, perante o problema do chumbo do Tribunal de Contas, face ao investimento que tinha feito, face à quantidade de técnicos que estavam envolvidos em todo este projeto, provavelmente teria colocado o Estado português ou a Transtejo em tribunal e este processo todo tinha parado. E isto é fundamental sabermos e é isto que temos de ter em conta. Porque muitas das vezes, se formos ver os prazos rigorosos, etc., sim senhora, poderá ter lugar a penalidades, poderá ser alvo da auditoria, poderemos abordar e encontrar todos estes problemas ao longo do processo. Uma coisa é certa, a questão do Tribunal de Contas condicionou não só a construção dos navios, como todo o investimento associado, nomeadamente nas torres de carregamento e por aí fora, postos de transformação, etc. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu, antes de dar a palavra à deputada Paula Santos, queria só fazer menção. Há duas pessoas nesta sala, pelo menos, que vão corroborar aquilo que eu estou a dizer, e não me refiro aos nossos convidados. Já por várias vezes foi aqui citada a então administradora Marina Ferreira, e eu quero só dizer o seguinte: do ponto de vista da cooperação institucional com esta Casa, foi exemplar, e eu peço que revisitem as atas para ver as discussões. Não me estou a imiscuir na discussão política, mas quero dizer isto porque nesses 10 anos haverá pelo menos mais uma pessoa nesta sala que saberá os esclarecimentos que foram dados, e isso é importante porque já foram aqui ditas coisas injustas. Sra. Deputada Paula Santos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os membros do Conselho de Administração da Transtejo. Eu gostaria de colocar algumas questões. E a primeira questão prende-se com as supressões, porque, de facto, gera um conjunto de dificuldades para os utentes que utilizam o transporte fluvial entre as duas margens do Rio Tejo. E há aqui uma questão que eu gostaria de referir, porque há pouco dizia que os ajustes programados, os utentes têm o conhecimento prévio, mas são absolutamente penalizadores, porque depois não há capacidade para o transporte de todos os utentes que utilizam o transporte fluvial e muitas vezes chegam ao terminal e não apanham
o barco nesse horário e só apanham no horário seguinte, é sim penalizador. Mas eu gostaria de lhe fazer duas perguntas, que é, a Transtejo vai ser penalizada pelo incumprimento do contrato de serviço público? E eu gostaria de... Esta é a primeira pergunta. E a segunda é se a Transtejo vai também penalizar quem tem incumprido com a Transtejo no quadro da contratação. Essas também são algumas questões que gostaria de colocar. Sobre as supressões, como é que pretendem resolver este problema? Porque temos aqui duas ordens de questões, que são as supressões que vão acontecendo e são todas penalizadoras, e precisa de ser resolvido, os horários têm que ser cumpridos, mas estamos confrontados com uma outra questão, que é a necessidade do reforço dos horários do transporte fluvial, porque é preciso reforçar o transporte público e o transporte fluvial tem aqui grandes potencialidades nas diversas ligações que estão hoje em funcionamento e que podem, com maior confiança até por parte dos utentes, de facto poder ser uma utilização bem maior. E eu gostava de lhe perguntar, que é, porque houve alterações de horários, 30 e 30 minutos no Seixal, não é aceitável. 15 em 15 minutos em Cacilhas é insuficiente, ou de hora a hora na Trafaria também. E, portanto, estou só a dar alguns exemplos. Há, de facto, necessidade de haver esse reforço. E se com a frota atual não é possível sequer cumprir os horários que estão em funcionamento, eu gostava de lhe perguntar se está em cima da mesa ou não a perspectiva da aquisição de mais navios para reforçar o transporte fluvial. Gostava de lhe perguntar também sobre as embarcações. Já foram aqui referidos alguns elementos, mas dos navios elétricos estão 3 inoperacionais, mas dos navios convencionais, quantos é que estão inoperacionais? Gostaríamos, e inoperacionais, qual a razão dessa inoperacionalidade? Gostaria de lhe perguntar também sobre os contratos de manutenção. Quais é que são as garantias que estão asseguradas? Quais é que são os prazos dessas garantias? Eu pergunto aos diversos níveis, baterias, software, torres de carregamento. Era importante perceber como é que foi salvaguardado, ao nível desses contratos de manutenção, o interesse público e, de facto, a garantia daquilo que foi contratualizado, que está efetivamente a ser assegurado. São estas as questões para já. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Doutora novamente. Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, apesar do investimento que nós tivemos na frota elétrica e apesar daquelas condições que eu há bocado resumi na minha intervenção inicial, dos fatores que condicionam, de facto, a nossa operação, todos estes fatores que eu referi, hoje em dia, em 2025, continuam a concorrer para uma questão que nós, aqui chegados, a Transtejo continua a ter um problema de falta de fiabilidade. É isto que temos. Não temos fiabilidade e, portanto, de facto, a falta de fiabilidade na prestação do serviço público leva a que, apesar da entrada em operação que nós acreditamos que vai acontecer dos 10 navios elétricos, para resolver e que resolverá os constrangimentos nas 3 ligações, mas até aqui chegamos e estamos neste momento, e a pedido da nossa tutela, a fazer um levantamento das necessidades de frota para os próximos 10 anos para as outras ligações, tendo ainda em consideração, primeiro, a possibilidade de aumentarmos o número de ligações fluviais, com noutras, nomeadamente novas ligações fluviais, e também para para assegurarmos a necessidade de mantermos a redundância dos navios em todas as ligações. Porque é importante percebermos isto. O problema da Transtejo tem sido um problema de não ter redundância de navios para fazer face ao contrato de serviço público e às obrigações de serviço público. E sim, a Transtejo é penalizada não pelas supressões, que são supressões por avarias, por distúrbios, mas as supressões que são de acordo, que não são supressões para os nossos passageiros, mas que de acordo com o contrato de serviço público são pronto, também são. Muito bem. São supressões em termos de contrato de serviço público e que a Transtejo é penalizada, obviamente é penalizada financeiramente, porque quando não faz o número de ligações que está previsto no contrato de serviço público recebe uma penalização e vamos ser com certeza penalizados por estes últimos anos. Aliás, já temos a penalização de 2021 e de 2022 e até acho que 2023 em cima da mesa. E, portanto, sim, vamos ser penalizados e isso não nos agrada.
O que é que nós estamos a fazer? Neste momento, efetivamente, para Cacilhas, que é onde nós temos o ajuste vamos repor, estamos a trabalhar no sentido de, em outubro, repormos o ajuste da oferta. Portanto, passará a haver 3 navios, novamente, nessa ligação. Inclusivamente, com uma decisão tomada por nós recentemente, de colocar um novo pontão, um terceiro pontão em Cacilhas, e este terceiro pontão é um pontão que nós já tínhamos, não tivemos apenas que o aducar, um pontão que será utilizado, pode ser utilizado por um navio elétrico e, portanto, podemos começar a usar um navio elétrico, que são os navios, para além de muito confortáveis e que não emitem e não têm emissões de gases com efeito de estufa, são navios com a capacidade para 540 passageiros. Portanto, é um navio que vai dar muito suporte à operação de Cacilhas. Portanto, nós, durante o mês de outubro, esperemos ter esta boa notícia para dar aos nossos passageiros. É sobre isto que estamos a trabalhar. Muito bem. Depois ainda vai ter uma segunda ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda não é a última. Obrigada. Srs. Deputados, eu tenho a inscrição do deputado Frederico Francisco e da deputada Paula Santos para a segunda ronda e do deputado Gonçalo Lage. Então, pela ordem, terá ainda 6 minutos e agora sim é que faço o aviso que será a última intervenção. Na sequência destas 3 intervenções, sobrarão 6 minutos no fim, para o caso de querer fazer uma espécie de fecho. Muito obrigada. Gonçalo Lage, do PSD, Muito tem a obrigado, palavra. Sr. Presidente. Cumprimento a si e a Sra. Administradora e a restante Administração. Sra. Presidente de Transtejo, para referir o seguinte. Nós, desde o início, percebemos que este assunto é, na verdade, recambulesco. Eu não queria estar aqui a voltar atrás, mas era importante, até por bocado aqui o Sr. Administrador até nos disse a nós aqui, num à parte, que nós nos devíamos informar melhor. Eu fiquei a pensar nessa questão e veio-me à cabeça o seguinte. Se fosse eu a desempenhar, eu gosto de fazer esta pergunta, se fosse eu a desempenhar as funções públicas, que aliás já desempenhei noutras situações, noutro setor, se eu tivesse comprado um navio para fazer o transporte de passageiros, sem baterias, sem carregadores, sem os postos de carregamento e sem os pontões, eu perguntava o que é que eu estava a fazer nesta empresa. Porque, na verdade, Sr. Presidente, o problema não é este. O problema nós ouvimos há bocado com a Comissão de Utentes. O problema são as pessoas que todos os dias querem usar este serviço e não conseguem. Porque as pessoas realmente afetam-lhes a vida de uma forma que é extremamente grave pela falta de previsibilidade. As pessoas deixam de confiar no serviço. E quando se deixa de confiar no serviço, deixa de existir uma solução pública de transporte. E passa a existir uma outra coisa qualquer, que é o vamos lá ver se dá. E o vamos lá ver se dá não é condizente, peço desculpa, com investimentos de mais de 100 milhões de euros, Sr. Presidente. O vamos lá ver se dá não é condizente com investimentos de mais de 100 milhões de euros, quando nós vemos que até hoje os navios têm 1 ano de garantia e continuam todos parados porque não funcionam e não estão adequados à nossa operação. Como é que é possível nós daqui a 1 ano o navio deixa de ter garantia? Nós ainda não temos os pontões, compramos os navios sem baterias e ficamos numa operação de mais de 100 milhões de euros que não serve às pessoas, não serve a frequência de utilização. Eu não sei o que é que está a servir neste momento. E eu fico ainda fico de boca aberta, quer dizer, fico pasmado com isto, quando eu vejo até numa configuração que se percebeu, e por isso é que o Tribunal de Contas disse isso, o Tribunal de Contas não foi inventar coisas. Eu posso discutir aqui a questão de termos de engenharia se a bateria ou não um motor, mas o que eu sei é que nenhum motor funciona de bateria. Isso eu sei de logo à partida. E quando nós vemos cá, por exemplo, uma operação que a seguir foi feita de ajuste direto para a aquisição das baterias, com uma cláusula que até foi invocada, que seria não é de trabalhos a mais, mas seria enfim, de uma situação de complementariedade do primeiro processo que foi feito, nós vamos ver que, quando foi feito o procedimento, o concurso ficou vazio. O concurso ficou vazio porque quiseram adquirir as baterias ao vendedor, ao fabricante, diretamente, mas depois não foi possível, teve que se adquirir novamente aos estaleiros. Portanto, Sr. Presidente, o que eu sei é uma coisa. De uma vez por todas, as pessoas e os utilizadores deste serviço têm que saber com o que é que contam e de que forma é que contam. E há uma coisa que eu tenho a certeza, é que, sendo aqui catalogado pelo Partido Socialista como o maior investimento de sempre e o mais inovador de sempre, eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Presidente, nunca mais venha nenhum investimento maior que sempre, nem nenhum investimento mais inovador que sempre, porque assim não funciona. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, com uma tolerância franca também, porque não, acho que conduzimos os trabalhos todos coletivamente de uma forma que nos dá margem. Depois a administração terá também a soma dos tempos. Sr.
Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Partido Socialista, tem a palavra. Sim, só porque um pequeno à parte, eu, quando ouvi o deputado Gonçalo, lembrei-me logo quando ele comprou o último carro, comprou o posto de gasolina, depois comprou o tanque de combustível da BP da refinaria, ainda foi comprar o petroleiro e a seguir ainda comprou o poço de petróleo, ou seja, ele pensou em tudo. É quase a mesma coisa, como quando uma pessoa compra um comboio, compra a subestação, compra a catenária, compra, ou seja... Sr. Deputado, dê-me só um instante. O Sr. Deputado Carlos Barbosa não faltou a respeito a ninguém. Eu pedia só que é o único deputado que estão a interromper sistematicamente. Se for necessário chamar a atenção do deputado Carlos Barbosa, eu chamo. Mas neste caso eu só estou a chamar a vossa atenção, que é deixem só... Só estou a fazer uma análise comparativa, não é? Por Faça exemplo, uma linha de alta velocidade, há um empreiteiro que faz a linha, há outro que vende o comboio, há outro que faz a catenária, há outro que faz a sinalização, e aqui percebe-se que alguém vende as baterias, alguém fabrica os comboios e alguém monta os postos de transformação. Pronto, Sr. Engenheiro, eu vou-lhe dar a oportunidade, eu vou-lhe questionar o que é que se passou com os postos de transformação, o que é que aconteceu para termos estes atrasos, se não foi pensado desde o início ter um posto de transformação para alimentar o comboio. Depois, neste caso, o navio. Depois, perguntar-lhe também, temos falado de futuro, estamos aqui a falar do passado, já perceberam que o PS fez o maior investimento de sempre na Soflusa. Eu pergunto-lhe se já está mandatada para fazer os cadernos de encargos para comprar novos navios, porque há um conjunto de navios que estão obsoletos, que estão em fim de vida, e pergunto se este Governo já fez isso. É que é importante perceber. Depois também vou-lhe dar a oportunidade de responder. Foi aqui dito pelo deputado Chega que a adjudicação foi feita por 52 milhões e já está em 100 milhões. Isso é verdade ou não? Depois também vou-lhe dar a oportunidade de responder. O salário da senhora administradora é público, está de acordo com a lei, porque foi dito que os administradores ganhavam muito dinheiro na Soflusa. Dou-lhe a oportunidade de responder, também defender a honra. A senhora administradora todos os meses cumpre a lei a receber o salário, ou há aqui algum salário indevido que nós não tenhamos conhecimento? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de, até na sequência das respostas que foram dadas há pouco, que fez referência do levantamento das necessidades de frota nos próximos 10 anos, eu perguntava se podia pormenorizar um pouco mais, fez referência a novas ligações, que novas ligações estão a ser estudadas, se nisso está também a ser enquadrado o reforço dos horários das atuais ligações. Gostaríamos de perceber melhor o que é que está a ser pensado para o futuro relativamente ao transporte fluvial no Rio Tejo. Depois houve duas questões há pouco que fiz que não fez referência, eu que pedia que agora pudesse fazer, as embarcações. Gostaríamos de perceber o que é que nós gostaríamos de saber, qual é que a situação de cada uma das embarcações, seja dos navios elétricos, seja dos convencionais. Dos navios elétricos já foram aqui dados mais alguns elementos, porque isso é importante para percebermos como é que está de facto a situação da frota da própria Transtejo. Depois, relativamente aos contratos, porque foram aqui colocadas várias preocupações, em particular do contrato com a empresa que tem o software. Na prática, a Transtejo acaba por estar refém dessa empresa. Gostaríamos de, mas há outras questões dos vários contratos, se já foram alterados, se vão ser alterados, quais o prazo, ou seja, todos estes aspectos são importantes para percebermos também da situação da própria frota e da prestação do serviço público, neste caso concreto de transporte público, porque essas questões são importantes, porque alguns contratos de garantia já terminaram, outros estarão a terminar. Como é que quem é que assume as responsabilidades e na prática, quem depois vai assumir as diversas responsabilidades nas várias áreas? E por isso, estas questões que pedia, Sr. Presidente, eu creio que todos ganhamos com a informação a ser prestada por parte do Conselho de Administração da Transtejo. Eu até sugeria, se fosse necessário, mais algum tempo para podermos ter estes elementos, porque isso ajuda naturalmente também aqui no nosso trabalho. Obrigada. Sra. Deputada, com certeza, se ninguém se opuser, o tempo genericamente gasto pelos deputados foram 7 minutos. Eu confesso a minha dificuldade de moderar este debate, porque tinha muito gosto em participar nele, mas os deveres de isenção assim obrigam, e portanto, se ninguém se opuser, em vez de 7, nós daríamos 10 minutos para encerramento, uma vez que todos cumprimos, e porque foram colocadas muitas questões concretas agora nesta fase final, e portanto, depois nos 10 minutos é que podia mesmo terminar por respeito também aos nossos serviços. Fica assim combinado.
Faça favor, doutora. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada e muito obrigada aos senhores deputados no seu conjunto por todas estas questões. Estamos completamente disponíveis nesta sede e em todas as sedes que entenderem, estamos completamente disponíveis para prestar todos os esclarecimentos que forem necessários em qualquer altura. Relativamente, mais uma vez, relativamente à questão, eu se calhar vou começar pelas questões dos contratos de navios. O plano de renovação de frota tem 3 contratos. Os 3 contratos, o de 52 milhões é de 52 milhões e não é de mais. Foi o contrato de fornecimento de 9 navios e 1 navio com baterias. Não há mais nenhum contrato, é este. Está a ser cumprido, não há problema nenhum. Foi feito depois, Senhor Deputado, relativamente, mais uma vez, à questão das baterias, que é um tema apaixonante, como imagina, também para nós. Nós chegámos, olha, não, vou-lhe dizer porquê. Quando nós chegámos à empresa, este Conselho de Administração, o Tribunal de Contas tinha recusado o visto a uma modificação objetiva de um contrato. Não foi um ajuste direto. O anterior Conselho de Administração não fez um ajuste direto. Tentou, por questões, com certeza, de interesse público e em defesa do Estado, porque a doutora Marina Ferreira não está aqui em causa o nome dessa pessoa e não a podemos, e já chega de facto a mencionar, e foi isso que aconteceu, o Tribunal de Contas recusou esse visto a uma modificação objetiva ao contrato do fornecimento de navios, ok? Que era o de 52 milhões. Este Conselho de Administração preparou as peças e lançou um concurso público internacional para a aquisição de 9 packs de baterias. O que é que aconteceu? Tivemos 2 concorrentes. Tivemos até, inclusivamente, que responder ao segundo concorrente. O concorrente ganhador, que foi os estaleiros da Gondam, porque, entretanto, os estaleiros da Gondam, confrontados com o facto de estarem a construir os navios, de saberem qual era a bateria, sim, mas concorreram, foi um concurso público internacional a que o Tribunal de Contas deu o visto. O processo está completamente claro e cristalino. O Tribunal de Contas deu o visto a este contrato. Foi um segundo contrato de fornecimento de 9 packs de baterias visado pelo Tribunal de Contas. Não há ajuste direto nenhum. Foi um concurso público internacional que correu todas as suas regras. E se quiser, eu tenho todo o gosto, não houve um ajuste direto. Não houve um ajuste direto. Eu tenho todo o gosto, Sr. Deputado, de elucidar, porque eu acho que isto é mesmo importante para que esta discussão... Porque assim, desculpem, mas eu percebo que os jornalistas muitas vezes continuem a perguntar-nos, então, mas o navio ainda já tem baterias? Mas eu não percebo como é que os senhores deputados, nós já prestámos estes esclarecimentos, a empresa já prestou, as várias tutelas já prestaram, não tem qualquer dúvida. Os navios, neste momento, são entregues à Transtejo com baterias. Estão aptos a navegar. Aliás, falando agora, e navegam. Aliás, eu convido... Estão todos convidados a virem à ligação do Seixal, onde todos os dias, neste momento, há 3 navios elétricos a assegurar durante a hora de ponta, 20 em 20 minutos durante a hora de ponta. Mantivemos o horário. Sr. Deputado, eu vou permitir alguma... Já tolerei ao deputado Gonçalo, também ao deputado Paulo Santos. Vou tolerar algum diálogo, mas dentro de não interromperem o interlocutor. As supressões têm desde maio. Em maio tivemos algumas questões. Reparem, isto é um projeto inovador também para as nossas tripulações. E queria aqui dar uma palavra também e referir as nossas tripulações. As nossas tripulações foram todas formadas pelo estaleiro construtor, isso fazia parte do contrato, e as nossas tripulações são aquelas que tiveram também que se adaptar. Isto é um novo paradigma, não só para a empresa e com todos os navios, mas também para as tripulações. E as tripulações, neste momento, operam estes navios, obviamente, no momento em que está... Uma coisa são viagens experimentais que nós fizemos várias. Outra coisa é viagens ir e vir. E durante a hora de ponta, com uma grande cadência. As tripulações também, elas próprias, têm que se adaptar. Por mais formação que tenham e que estavam perfeitamente aptas para operar, tiveram que ter essa formação, tiveram-na, e neste momento convido-vos a todos, os 3 navios elétricos estão a operar. Vamos começar em outubro os testes no Montijo. No Montijo, qual é a nossa... Temos mesmo que fazer estes testes, temos que efetivamente verificar se a duração de viagem
se a duração de viagem vai aumentar, porque os tempos de viagem podem aumentar, e se de facto aumentarem, nós temos aqui um trabalho muito grande para fazer em termos de comunicação com as populações, porque não queremos de maneira nenhuma, e temos que manter os horários, e temos que manter, e é a nossa intenção. Nós estamos a rever agora o contrato de serviço público. O contrato de serviço público atual tem 5 anos. Estamos a rever o contrato de serviço público e nesse contrato de serviço público, da experiência que já temos com o anterior contrato de serviço público, que foi obviamente uma ferramenta excelente para a Transtejo, como para qualquer outra empresa pública, agora este contrato é uma nova geração de contratos de serviço público, vamos ter mais flexibilidade, por exemplo, na questão de podermos utilizar. Vamos ter para já a previsão do investimento, que é muito importante, que no anterior contrato, infelizmente, não foi possível. E vamos ter também a possibilidade de cláusulas de flexibilidade que nos permitirão, em breve prazo, ponderar novas ligações, novas rotas. E para isso é que este levantamento de necessidades não fui mandatada pela tutela para fazer nenhum contrato, fui mandatada pela tutela para fazer um levantamento das necessidades de frota para assegurar a fiabilidade da nossa frota nos próximos 10 anos, tendo em conta termos redundância de navios, apesar dos navios elétricos nas 3 ligações, e possivelmente novas frotas que se falam, Senhora Deputada, há muito pouco tempo tive numa reunião com o Presidente da Câmara de Oeiras e com a Presidente da Câmara de Almada, a ideia era fazer uma nova rota a Algés-Trafaria, Trafaria-Algés, no fundo também para aproveitar a ligação do metro sul do Tejo à Trafaria e para jogar com o interface que é Algés, que é um muito melhor interface que, por exemplo, Belém, não é? O meu salário e os dos membros do Conselho de Administração é público, o nosso salário está definido legalmente, é público, não tem... Não há qualquer questão com isso, não percebi que a senhora deputada já se tinha ido embora, peço desculpa. Está a deputada Marta Silva, peço desculpa, mas, de qualquer maneira está a deputada Marta Silva, que é do mesmo grupo parlamentar e óbvio. Sim, muito bem. Relativamente à questão dos postos das estações de carregamento, pronto, portanto, 2 contratos de navios, não é? Um contrato de fornecimento de navios e um contrato de baterias. O outro contrato que foi ganho por um consórcio português é o contrato de construção de estações de carregamento, que é Concessão Construção. Este contrato prevê a construção de 3 postos de transformação que asseguram, depois em ligação com as estações de carregamento, que são 5, a energia chega a estas torres de carregamento e depois os navios carregam. Este projeto é extremamente inovador porque é o primeiro projeto em que os navios elétricos carregam offshore, ou seja, carregam nos pontões que têm oscilação. Mais um desafio que também teve que ser ultrapassado e foi porque sim, os navios já carregam. No mês de julho estava-me o engenheiro José Faísca a relembrar, no mês de julho, a única ligação em que nós não tivemos qualquer supressão por avaria foi exatamente na ligação do Seixal. E isto tem que ser dito. E, de facto, os navios elétricos não são a solução mágica para todos os problemas da Transtejo, não são. Mas é assim, não podiam ser... A Transtejo tem 5 ligações elétricas, estes navios estão previstos para 3. Outra coisa, quando há condições meteorológicas adversas, estes navios está previsto no caderno de encargos que não podem circular. Condições meteorológicas muito adversas. Quando foi o apagão? Nós iniciámos a operação nos navios elétricos a dia 2 de maio. No dia 27 de abril, creio eu, 27 ou 29, tivemos o apagão. A Transtejo, até à 1 da tarde, nós já estávamos a fazer viagens experimentais no Seixal, até à 1 da tarde os navios elétricos andaram. Depois da 1 da tarde tiveram que entrar os navios a diesel. E foi assim que a Transtejo conseguiu nesse dia transportar cerca de 40 mil pessoas e foi, de facto, uma alternativa viável para os passageiros. Não como nós gostaríamos, e assim é que nós gostaríamos de ser sempre. Gostaríamos sempre de ter esta boa imagem junto dos passageiros e nesse dia correu bem. Mas precisamos de redundância e por isso é que estamos a fazer este levantamento. Eu pedi a vossa ajuda também, colegas, e... sim. Posso também terminar. Ainda tenho 30 segundos. Está dentro da tolerância combinada, mas... Relativamente a dados, atenção que no Seixal, e apesar de os nossos passageiros terem sido muito prejudicados, e eu assumo isso, tem sido muito difícil porque
As vidas dos passageiros dependem daquela ligação, a chegada ao trabalho depende das nossas ligações, dos nossos navios, serem pontuais, serem fiáveis. Isso tem sido muito penalizador. Ainda assim, e na ligação do Seixal, nós verificámos neste primeiro semestre um aumento de passageiros nesta ligação. Portanto, é um bom sinal, apesar da pouca fiabilidade. Portanto, achamos que a Transtejo, e acreditamos nisto, que a Transtejo tem um grande espaço para crescer e tem um espaço para ser uma melhor empresa pública e prestar um melhor serviço aos passageiros das duas margens. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigado a todos. Queria agradecer ao Conselho de Administração, dizer que também estamos sempre disponíveis. Ficou aqui feito o desafio. É isso, ficou aqui feito o convite. Numa ocasião posterior ao calendário autárquico, analisaremos também. Srs. Deputados, muito obrigado e obrigado por me ajudarem também a conduzir os trabalhos. Continuação e obrigado aos serviços.